Ok, desigualdade de Markov. Tá? A gente vai provar o caso discreto só no momento. Certamente vai ser suficiente porque a gente está fazendo agora e, na verdade, eu acho que vai ser suficiente para o curso inteiro. Tá? Então a gente não vai precisar do caso contínuo. Apesar que, como vocês vão ver, a prova contínua é tão simples quanto a discreta. A gente vai fazer a discreta, mas só muda uma somatória, vira uma integral, um caso contínuo. Tá? Então, bom. O que diz o teorema de Markov? É um teorema, sei lá, extremamente simples, tá? Chega a ser, a primeira vez que a gente vê isso, chega até a ser uma espécie de mágica, tá? Sei lá, você fica se perguntando, sério, mas isso é um teorema? No fundo é, quando Markov provou isso há muito tempo atrás, e não era que simplesmente era um resultado novo, mas era uma das primeiras, acho que a primeira desigualdade de concentração geral. E bom, certamente isso aqui é muito útil, tá? Por isso realmente merece o status que tem. Então imagina que a gente tem uma variável aleatória, no caso inteira, né? Tá? Não negativa. Tá? Então x é maior ou igual a zero e toma valores inteiros. E a gente tem uma constante alfa. Alfa pode ser real, tá? Maior que zero, extremamente positiva. Mas a gente não perde nada em supondo que ela também é inteira, tá? Então o que o teorema diz é que a probabilidade que x, a variável aleatória x, ser maior ou igual a alfa, tá, é menor ou igual à esperança de x dividido pelo próprio alfa. Tá? E aqui está o porquê que o alfa tem que ser maior que zero, né? Não pode ser zero. Então, senão teria indeterminação no denominador aqui. Tá? Então isso é uma desigualdade de concentração, ou seja, está dizendo está medindo a chance, a probabilidade de uma variável aleatória assumir um valor maior do que alfa. Tá? No fundo, ela é limitada pela esperança dessa variável dividido pelo valor do alfa. Ou seja, quanto maior o alfa, tá, menor vai ser a chance de que x seja maior ou igual a alfa. Tá? Se o alfa diferir muito da média da variável, como a gente vai ver depois, a gente pode botar a própria esperança aqui dentro do alfa. Mas o ponto é esse: quanto maior for o alfa, menor é a chance de que a probabilidade seja de que x tome um valor maior ou igual a alfa. Tá? Bom, antes da gente falar sobre a força e o que realmente está acontecendo aqui, vamos ver a prova simples desse resultado. Tá? Então, se a gente aplicar a definição de esperança em cima da variável x, ou seja, a esperança de x, nada mais é do que, como x é discreto, é a soma para j indo de 0 até infinito de j vezes a probabilidade de x ser igual a j. Tá? E, bom, a gente pode, em vez de começar a somar a partir de 0, a gente pode começar a somar a partir do teto de alfa. Tá? Se o alfa for real. Se o alfa for inteiro, a gente pode somar a partir do alfa mesmo, não vai dar diferença. Tá? Só que a gente sabe que o lado esquerdo, somando a partir do zero, obviamente a gente está somando mais do que somando a partir do alfa. Lembra, o alfa é maior do que zero, estritamente. Tá? Então aqui a gente já está somando menos. Então o lado esquerdo é maior ou igual ao lado direito. E, bom, se a gente substituir o produto que a gente tem, o j, pela probabilidade do x ser igual a j, a gente substituir pelo alfa, tá? Por maior que esse alfa seja, em algum momento ele vai ficar menor do que esse j, porque esse j está somando até infinito. Tá? Então, mais cedo ou mais tarde, o lado direito aqui agora, esse lado direito, vai ficar menor ou igual à expressão do meio. Tá? E bom, alfa agora é independente de j, a gente pode colocá-lo, pode fatorar e colocar em evidência. Então isso é exatamente maior ou igual que alfa vezes a somatória para j indo do teto de alfa até infinito, da probabilidade de x ser igual a j. E bom, essa é exatamente a definição o quê? Essa é exatamente a definição da probabilidade de x ser maior ou igual a alfa, né? Tá? A probabilidade acumulada, tá? Da variável x ser maior ou igual a alfa. Tá? Lembra, x é inteiro, tá? Então não tem problema nenhum tomar o teto do alfa aqui, se o alfa for real. Tá? Não vai ter perda aqui, então isso é exatamente igual a alfa, a probabilidade do x ser maior ou igual a alfa. Bom, e acabou, né? Como o alfa é positivo, basta passar o alfa para o outro lado e a gente provou exatamente o que está dito aqui. Tá?
Antes do uso, observe que se o valor da esperança de x for muito alto e o valor do alfa for muito pequeno, tá? Então, obviamente, a desigualdade de Markov pode ser trivial, né? Tá? O lado direito aqui pode ser maior ou igual a 1. Então, a probabilidade é menor ou igual a 2, a 5, qualquer coisa. Tá? Qualquer valor no lado direito aqui que seja maior ou igual a 1 torna a desigualdade trivialmente válida, né? Porque a gente sabe que a probabilidade só chega a um valor entre 0 e 1. Tá? Então isso aqui, obviamente, a desigualdade de Markov ela tem um uso interessante quando o lado direito não é maior ou igual a 1. Então, ou seja, a esperança é limitada e o alfa é comparável com relação à esperança. Tá? E isso aqui dá para ver, como a gente já tinha falado, que à medida que o alfa cresce no lado esquerdo, ou seja, x maior ou igual a alfa, a gente está dividindo pelo mesmo alfa no lado direito. Então a relação aqui é linear, né? Tá? A dependência em alfa da desigualdade é linear, a dependência é linear em alfa. Então é uma desigualdade que é válida, tem a sua força, mas ela obviamente não é a mais forte que a gente vai conseguir mostrar. Então, se quisesse o caso contínuo em vez do discreto, basta substituir essas somas por integral e o resultado segue. Tá? E aí x vai ser contínuo e obviamente a gente não precisa tomar o teto do alfa, né? Aí basta tomar o alfa do jeito que ele é, certo? Ok, então, bom, antes da gente usar Markov, vamos provar uma outra desigualdade, tá? Chebyshev. Tá? O Chebyshev foi orientador de doutorado do Markov. Na verdade, não é Markov, na verdade é essa, tá? E o Markov provou aquela desigualdade enquanto ele era aluno de doutorado e o Chebyshev, orientador dele, percebeu que, olha, a gente pode fortalecer isso aí um pouco, tá? Se Markov é uma desigualdade de concentração de primeiro momento, Chebyshev é basicamente de segundo momento. Tá? Por quê? Porque a gente já usa, Markov só usa a esperança e uma dependência linear em alfa. Tá? Chebyshev a gente usa já a variância da variável aleatória x e uma dependência quadrática em alfa. Tá? Então imagina agora que x é uma variável aleatória inteira, tá? Ela não precisa ser não negativa, ela pode ser positiva ou negativa. E de novo o alfa maior que zero é uma constante real. Tá? Pode ser inteiro também se quiser. Então a probabilidade de que o valor da variável x menos a esperança do x em módulo, tá? Seja maior ou igual a alfa, ou seja, uma desigualdade que está valendo para os dois lados, né? Tá? Isso é menor ou igual a variância de x sobre o alfa quadrado. Tá? Então, uma desigualdade já um pouco mais forte. Em alguns casos é o mais forte que a gente consegue. Tá? Se x, de novo, a gente vai provar o caso discreto aqui, mas no caso contínuo na verdade a prova funciona igual para o caso discreto e contínuo, a prova que a gente vai apresentar. Tá? Então, caso x fosse contínuo e x tivesse uma distribuição normal, a gaussiana, então a desigualdade de Chebyshev seria uma das coisas melhores que a gente podia conseguir. Tá? Mas já é também uma desigualdade de concentração, porque está medindo agora a diferença entre x e a média de x. Tá? Está quantificando isso em função de um alfa, e a dependência que a gente tem no lado direito é uma divisão por alfa ao quadrado. Tá? Então, à medida que o alfa cresce, isso aqui decresce muito mais rápido do que no caso da desigualdade de Markov. Tá? E está usando a variância, que está usando, em vez de simplesmente a média, está usando a dispersão, né? Tá? Da variável para garantir um limitante superior na distância de x para a média. Tá? Bom, a prova é extremamente simples. Tá? Observe o que? Se a gente tiver o módulo, né, o valor absoluto de x menos a esperança de x, maior ou igual a alfa, isso é a mesma coisa, tá? Isso é 6 vezes 6, isso vale se x menos a esperança de x, tudo isso ao quadrado, for maior ou igual a alfa ao quadrado. Tá? Então, o lado esquerdo implica o lado direito e vice-versa. O lado direito implica o lado esquerdo. Então, se uma é verdadeira, a outra tem que ser verdadeira. Tá? Simplesmente é trivial, né? Basta levar ao quadrado os dois lados, que é isso aqui que segue. Tá? Então, no fundo, calcular a probabilidade do x, do módulo de x menos a esperança de x ser maior ou igual a alfa é a mesma coisa que calcular a probabilidade de x menos a esperança de x ao quadrado ser maior ou igual a alfa ao quadrado. Tá? E agora, o que a gente faz com isso? Aplica a desigualdade de Markov. Tá? Ou seja, a probabilidade, tá? Considera x menos a esperança de x ao quadrado como se fosse uma variável aleatória y. Tá?
e a gente ser maior ou igual a um certo alfa ao quadrado, um certo beta. Tá? Então, por Markov, isso aqui é exatamente igual ao quê? Isso aqui é menor ou igual à esperança de x menos a esperança de x ao quadrado sobre o alfa ao quadrado. Bom, e a gente sabe o quê? A gente sabe que a definição da variância, tá? É exatamente isso, né? Olha, aqui está faltando um colchetes aqui. Tá? Devia colocar o colchete da esperança, um pequeno typo aqui. A variância de x é a esperança de x, a definição é a esperança de x menos a esperança de x ao quadrado. Tá? Que a hora que a gente abre esse produto aqui, vai dar exatamente a esperança de x quadrado menos a esperança quadrada de x. Tá? Isso aqui é uma abertura simples do produto. Né? Então isso aqui dá exatamente a variância de x sobre alfa quadrado e termina a prova. Tá? Então a prova de desigualdade de Chebyshev é bem simples. Então, de novo, desigualdade de Chebyshev. A dependência já é quadrática no valor do alfa. E tá, ela está medindo a distância. Tá? Se a gente estiver medindo apenas um lado, souber que o x é sempre maior ou igual à esperança de x, o que não é o caso, né, obviamente, a gente podia colocar um meio aqui na história, mas por isso que isso não acontece, né? Porque para ter uma média x, olha, talvez o x tenha que, a hora que a gente faz a subtração, esse negócio vai ser positivo ou negativo. A gente quer que ele torne totalmente positivo. A gente quer um limitante nos dois lados da distância, né? A partir da média de x, o que é natural. Tá, por que a gente usou Markov para provar Chebyshev de uma forma bem bonitinha, né? Uma demonstração trivial, tá? Desigualdade de Chebyshev. Desigualdade de Chebyshev é mais forte que a de Markov, tá? Por que então a gente não usa somente a desigualdade de Chebyshev? Bom, porque ela envolve calcular a variância de x, tá? Da variável aleatória. E às vezes isso aqui, cálculo de variância costuma ser um pouco mais complicado que o cálculo da média, né? Tá? Principalmente, ou especificamente por quê? Bom, cálculo da variância primeiro, a gente já tem que saber o cálculo da média, né? A gente já tem que ter calculado a média da variância do x, a esperança do x, para poder levar ao quadrado. E mais, a gente tem que calcular ainda a esperança do x quadrado, tá? E algumas vezes calcular a esperança da variável ao quadrado é um pouco mais complicado do que calcular a esperança da variável. Tá? Nem sempre, às vezes, os casos que a gente viu até agora, lá da número médio de arestas, ou no caso que a gente decompôs o número médio de arestas uma soma de variáveis indicadoras, então, obviamente, o quadrado de uma variável indicadora é trivial de calcular. Tá? Mas isso aqui pode ser um pouco mais complicado. Só que a coisa é um pouco, às vezes vai um pouco além. Tá? Em que sentido? Às vezes a variável que a gente tem, o x, ela de novo, ela está decomposta com uma soma de várias outras variáveis ou com um produto de outras várias variáveis e mesmo no caso da soma, tá? A esperança é linear, ou seja, a esperança da soma é a soma das esperanças. A variância não, a variância só é linear quando as variáveis aleatórias envolvidas são independentes. Tá? Se as variáveis forem dependentes, a gente tem que usar a covariância. Então aí a gente tem uma coleção de covariâncias a serem calculadas e aí o cálculo pode ficar um pouco mais complexo. Tá? Tudo isso a gente vai ver exemplo em breve. Tá? Se não nessa aula 10, certamente na aula 11. Tá? Mas bom, esse aqui é a prova da Chebyshev. E aproveitando que nós estamos nessa prova de desigualdades. Ops. Espera aí, volta aqui, viu? Enter full screen. Pressionei o ESC sem querer. Deixa eu ver se continua gravando tudo direitinho. Tá gravando tudo direitinho. Ok. Tá. Então, vamos para a desigualdade de Chernoff. Tá. Desigualdades de Chernoff, elas são bem mais fortes, tá, que a desigualdade de Chebyshev. E são extremamente úteis para o que a gente faz, tá, e vai fazer. Só que, de novo, elas não podem ser usadas em todos os lugares. Tá? Como eu já tinha falado antes, tem casos que a desigualdade de Chebyshev já é o melhor possível. Tá? Então significa o quê? Que, olha, a desigualdade de Chernoff, a gente tem algumas hipóteses a mais. Tá? E isso é exatamente o que está acontecendo aqui. Tá? Então, limitantes de Chernoff, primeiro, eles são úteis para estimar a probabilidade da cauda. Tá? Lembra, são desigualdades de concentração. Então, a gente está medindo o tamanho da cauda da distribuição.
todas elas, tá? Quando a variável aleatória que a gente está interessado, ela é basicamente uma soma de variáveis aleatórias que são mutuamente independentes e identicamente distribuídas, tá? E elas são ou Bernoulli ou Rademacher, tá? Bernoulli, ou seja, cada variável toma o valor 0, 1, as nossas variáveis independentes, né? Rademacher, elas tomam o valor menos 1 ou 1, tá? É só uma questão de translação, tá? É uma transformação linear entre da Bernoulli para Rademacher e vice-versa. É que às vezes é melhor usar Bernoullis, dependendo do caso, às vezes é melhor usar Rademacher, dependendo do caso. Mas elas são equivalentes. As desigualdades de Chernoff, tá? Isso é uma família de desigualdades, tá? Elas ficam ligeiramente diferentes se a gente usa Bernoulli, se a gente usa Rademacher, se a gente quiser os dois lados, medir os dois lados, um lado só. Se tiver mais hipóteses, tá, sobre a média ou sobre a variância, a gente pode criar uma família de desigualdades. A gente só vai ver algumas que são as que a gente vai acabar utilizando, tá? Então vamos ver uma versão simples, vanilla da desigualdade de Chernoff, tá, para variáveis Bernoulli, tá? Então, imagina que a gente tem lá variáveis x1, variáveis aleatórias x1, x2, tá lá, até xn variáveis, e todas elas são Bernoullis de P, ou seja, elas são 1 com probabilidade de P e 0 com probabilidade de 1 menos P. Tá? E elas são todas mutuamente independentes. E a gente definiu uma variável aleatória x, que é simplesmente a soma dos x's. Tá? Então, para todo alfa maior que 0, tá? Alfa uma constante, nesse caso a gente tem o quê? A gente tem que a probabilidade de x ser maior ou igual a 1 mais alfa NP, tá? O que NP aqui? De onde vem isso? Alguém já sacou? Bom, a gente tem N variáveis aleatórias aqui que são Bernoullis, né? São como se fossem as indicadoras. Cada uma tem o quê? Tem esperança P, né? X é uma soma de N variáveis Bernoullis. Então, a esperança de X é NP, né? A gente podia ter colocado a esperança de X aqui, em vez de NP, estaria na mesma. Tá? Então, a probabilidade de que X seja maior ou igual a 1 mais alfa de NP, tá? Esse alfa pode ser bem pequenininho, ou seja, a gente está medindo o desvio de X ser ligeiramente maior do que a esperança de X, ou até X ser muito maior do que a esperança de X. Tá? Isso depende do valor do alfa que a gente coloca aqui. Tá? Isso dá o quê? Dá que essa probabilidade é menor ou igual a e elevado a alfa, dividido por 1 mais alfa elevado a 1 mais alfa, tudo isso elevado a NP. Tá? Em que, de novo, escrevi aqui, a esperança de x é igual a NP. Tá? Então, podia botar a esperança de x aqui, a esperança de x aqui. Tá? Detalhe bom, a esperança agora está no expoente, né? Tá? E a gente também tem um expoente aqui relacionado a alfa dividido por menos alfa. Tá? Então, isso aqui observa que a desigualdade ela tende a ser bem mais forte. Tá? Se a gente souber que o alfa é 2e menos 1, tá? O e aqui realmente o valor, tá? O 2.718, blá blá blá. Então a gente tem que a probabilidade de x ser maior ou igual a 1 mais alfa NP, tá? Isso pode ser escrito de uma forma bem mais simples como menor ou igual a 2 menos 1 mais alfa NP. Tá? Ou seja, a gente tem um decaimento exponencial agora com relação à esperança da variável x. Lembra, Markov era a esperança dividido pelo alfa, decaimento linear. A Chebyshev, a gente tinha a variância de x dividido pelo alfa ao quadrado, um decaimento quadrático. Tá? O decaimento agora é exponencial. Tá? É 2 elevado a 1 mais alfa vezes a esperança do x. Tá? Basta o alfa aqui ser um pouquinho maior que 2 vezes 3, se o alfa for maior que 5, isso aqui já vale, né? Tá? Então, é uma desigualdade bem mais forte. Mas, de novo, essas desigualdades a gente só pode utilizá-las nesses casos aqui que os xn são Bernoullis, tá? E identicamente distribuídos e mutuamente independentes, tá? Bom, vamos lá, como é que a gente prova Chebyshev? A prova Chebyshev ela é interessante, tá? Ela é um pouquinho mais elaborada que a prova Chernoff, desculpa, Chernoff. É um pouquinho mais elaborada que o Chebyshev, mas ela é interessante. Bom, Markov desigualdade de primeiro momento, Chebyshev desigualdade de segundo momento, e ficou claro, tá? Quando a gente usou o quadrado. Tá? Para provar Chernoff, a gente usa um momento exponencial. Tá? A gente faz uma reparametrização
E semelhante ao que a gente fez no Chebyshev, só que em vez de usar o quadrado, a gente usa uma expoente. Tá? E aí depois a gente trabalha para fazer um bound nessa probabilidade que envolve o expoente de uma variável aleatória. Tá? Então a prova fica assim, para todo lambda maior que zero, tá? um parâmetro, a gente tem que a função e elevado a lambda x ela é monótona em x. Ou seja, à medida que x cresce, e elevado a lambda x também cresce. Por quê? Porque o lambda é maior que zero. Tá? Então, dessa forma, a probabilidade de que x seja maior ou igual a 1 mais alfa np, que era o que eu tinha, é a mesma, é igual, exatamente igual à probabilidade de e elevado a lambda x ser maior ou igual a e elevado a lambda 1 mais alfa np. Tá? Simplesmente elevamos os dois lados a e multiplicamos por e a lambda. Né? Tá? Como a gente fez em Chebyshev, de novo, pela desigualdade de Markov, a gente sabe o quê? Que o e elevado a lambda x, o lambda é maior que zero, tá? Isso aqui vai dar, ser maior que zero para todo x real. Tá? Nesse caso. E aí, então, usando Markov, a gente vai ganhar exatamente o quê? Que a probabilidade desse lado direito aqui, né? Ou seja, e elevado a lambda x maior ou igual a e, a lambda 1 mais alfa np, é menor ou igual a e elevado a menos lambda 1 mais alfa np vezes a esperança de e elevado a lambda x. Ou seja, isso aqui é exatamente a aplicação de Markov. Tá? E aí, bom, o que a gente sabe agora? Bom, agora a gente tem que dar um jeito de calcular a esperança que a gente tem aqui, né? Como é que a gente calcula exatamente esse e elevado a lambda x aqui? Tá? Para essa variável. A gente sabe que a variável x é uma soma de variáveis independentes, né? E mutuamente independentes e identicamente distribuídas. Tá? Então, pela independência do x's, a gente tem o quê? A gente tem que a esperança, tá? E agora aqui a gente vai precisar da independência do x's. Por quê? Porque, bom, a esperança de e elevado a lambda x, pela definição, isso aqui dá exatamente o que? Dá e elevado a lambda, a soma em i de xi. Né? Ok. E, bom, a soma dos expoentes é o produto das exponenciais. Né? Então, isso aqui é a esperança do produto em i de e elevado a lambda xi. Tá? E é aqui que a gente precisa, nessa passagem aqui, que a gente precisa da independência do xis. Por quê? Porque a esperança é linear, então a soma das... A esperança da soma é a soma das esperanças. Mas a esperança do produto ser igual ao produto das esperanças, isso vale somente se as variáveis forem independentes. Tá? E é se isso assim, se elas, nesse caso, assim, se elas não forem, se elas têm que ser independentes para esse negócio valer. Senão isso aqui a gente não pode fazer essa passagem direto. Tá? Então, bom, como elas são independentes, então a gente pode botar o produto para fora, então se fica o produto de e elevado a lambda xi. Tá, bom, agora a gente sabe calcular isso aqui, né? Tá? Porque xi é uma variável Bernoulli, tá? Então a gente sabe que isso aqui é exatamente o produto do quê? Em i de p, e elevado a lambda menos 1, p mais 1, tá? Basta você ir lá e calcular a esperança dessa variável e elevado a lambda xi, por quê? Porque o xi é uma Bernoulli, tá? Dá exatamente isso que a gente mostrou aqui. E aí nessa última passagem a gente vai usar uma aproximação que diz que 1 mais x é menor ou igual a e elevado a x, tá? Para o x qualquer aqui, positivo, negativo, zero, tanto faz. Tá? Então a gente troca esse formato aqui por esse formato mais conveniente. Então a esperança de e elevado a lambda x é menor ou igual ao produtório em i de e elevado a p e elevado a lambda menos 1. Tá? Ou seja, aqui é um bound superior nessa esperança aqui. E isso é muito útil. Por quê? Porque, então, para todo lambda maior que zero, a gente pode dizer que o produto de x é maior que 1 mais alfa, que multiplica np, é menor ou igual a e menos lambda 1 mais alfa np, que isso aqui está no denominador, né? Vezes o produtório em i de e elevado a p, que multiplica e elevado a lambda menos 1. Tá? Ok, bom, lambda é um parâmetro. Tá? Agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que calibrar esse parâmetro para que esse lado direito aqui ele seja o menor possível. Né? Essa é a ideia. Agora o que a gente quer é minimizar o lado direito. Tá? Por isso que esse parâmetro lambda foi introduzido logo no começo. Tá? Então, bom, umas continhas de minimização que eu não incluí aqui.
tá? Se a gente colocar o lambda igual ao ln de 1 mais alfa, que é o que aparece ali, né? Tá? Para ficar bem. Então, a gente tem que a probabilidade de x ser maior ou igual a 1 mais alfa np é menor ou igual, bom, substituindo o lambda, e a menos lambda 1 mais alfa elevado a 1 mais alfa np, produtório de e elevado a p, e elevado a ln de 1 mais alfa menos 1. Bom, abrindo aqui, fazendo as contas, né? E logaritmo tal, então isso aqui vai dar menor, isso é menor ou igual, obviamente, que 1 mais alfa elevado a menos 1 mais alfa np, o produtório de e elevado a alfa p, que aparece, e a gente consegue, então, e alfa p não depende mais de i, então isso aqui são n vezes a conversão de multiplicação, então dá e elevado a alfa np aqui, o resto era igual, e aí, bom, basta colocar o np, o expoente em evidência aqui, e a gente ganha exatamente o que a gente queria, tá? Que prova o limitante que foi mostrado, tá? Já para o segundo limitante, observa que isso aqui pode ser escrito da mesma forma, tá? A gente pode botar 1 mais alfa também em evidência no expoente, tá? Menor ou igual, porque obviamente a gente tem uma coisa um pouco menor aqui, estamos limitando. Aqui era só o alfa, tá? Então a gente coloca 1 mais alfa, ia ter que apagar um pouquinho aqui com 1 elevado a alfa, mas só ficaria menor, então esquece aqui ficar maior. Então agora se o alfa for maior que 2z a menos 1, basta a gente substituir isso no denominador, a gente ganha exatamente, fazendo os cancelamentos, tá? Que a probabilidade de x ser maior ou igual a 1 mais alfa np é menor ou igual a 2 a menos 1 mais alfa elevado a np, e isso completa a prova. Tá? Então é uma prova bem bonitinha, né? Não é muito complicado. Tá, eu não coloquei para vocês a parte lá que a gente faz a minimização para achar o valor adequado do lambda, mas te dando o lambda você vê que a gente prova exatamente o que enunciou. Tá? Então, esse caso não precisaria ser feito. A gente não precisa disso nesse curso. E eu vou aproveitar que a gente está aqui em Chernoff e vou enunciar para vocês uma versão simétrica, tá? Quando o alfa é pequeno. Tá? Ou seja, quando o alfa é pequeno, a gente mostrou que se o alfa for maior que 2e a menos 1, então vale essa relação aqui. Tá? Só que assim, se a gente tiver mais hipóteses no alfa, se o alfa não for grande, se o alfa for pequenininho, se ele estiver entre 0 e 1, tá? Se ele estiver entre 0 e 1, a gente pode voltar lá nas contas e fazer as contas com um pouquinho, sobre essa hipótese, com um pouquinho mais de cuidado, tá? O desenvolvimento fica um pouquinho maior, mas a gente consegue um resultado ligeiramente diferente e mais justo para esse caso. Tá? Por isso que eu digo que desigualdades de Chernoff, na verdade, são uma família de desigualdades. Tá? A gente tem hipóteses, tem os valores dos parâmetros, a gente vai lá e ajeita as contas para que as coisas fiquem o mais justas possíveis. Tá? Eu vou enunciar esse, não vou provar porque a prova é ligeiramente parecida, tá? A gente só precisa ter um pouco mais de cuidado. Então, mas não é bem isso que a gente quer nesse curso, ficar provando desigualdades de concentração. Tá? Existem outros cursos para isso. Então, bom, se, de novo, mesmo setting, a gente tem N variáveis identicamente distribuídas como Bernoulli, e elas são mutuamente independentes. Tá? E x é a soma dessas N variáveis. E se o alfa for um parâmetro entre 0 e 1 agora, a gente tem que a probabilidade de x menos np, que np de novo é a esperança, ser maior ou igual ao alfa np, tá? Isso aqui dá menor ou igual a 3, vamos multiplicar e elevado a menos np alfa ao quadrado sobre 8. Tá? Então, olha, bom, ela é simétrica, porque está medindo os dois lados. Está medindo de novo a distância de x para a média dela. E qual é a chance da distância de x para a média dela ser maior ou igual a alfa vezes a média? Tá? E o alfa é alguma coisa entre 0 e 1. Então pode ficar pequenininha, pode ficar exatamente igual, a distância da média ser exatamente a média. Tá? Dizendo que x então toma um valor 0, né? É isso que sai daqui, ou seja, x ela chega a tomar valor 0 e chega a tomar valor que é exatamente igual a 2 vezes a esperança de x, né? Ela está variando naquele intervalo. Então isso aqui é menor ou igual a 3e a menos np alfa ao quadrado sobre 8. Tá? Isso aqui tende a ser um limitante superior a bem forte para algumas coisas que a gente vai fazer. Então é sempre bom ter isso aí na nossa caixa de ferramentas. Tá? Bom,
aproveitar que a gente acabou de provar essa desigualdade e vamos usar essas três desigualdades aqui rapidamente no número médio de arestas. A gente tinha calculado o número médio de arestas como a esperança, a gente tinha calculado a esperança do número médio, tinha calculado a variância do número médio, né? Então, tudo isso a gente tinha feito aqui atrás, alguns slides. Lembra, a gente tinha calculado o número médio de arestas, a esperança está aqui, né? Ops. Está aqui. Né? Esperança de M é igual a N tomado 2 a 2 sobre P. Ok? E a gente calculou também a variância, né? Variância de M é igual a N tomado 2 a 2 P, 1 menos P. Tá. E aí a pergunta que a gente fez foi, bom, tá, qual era a probabilidade do grafo aleatório ter o dobro do número esperado de arestas, né? Bom, acabei de falar com vocês lá, um dos usos da versão simétrica da desigualdade de Chernoff, né? Ah, peraí, mas você vai usar a simétrica e você não mostrou a simétrica, por que você mostrou a outra? Bom, porque a outra, primeiro, ela é a mais clássica e ela é um pouco, como eu falei, é um pouco mais fácil de provar. Tá? E ela é assimétrica, ela tem uns usos bons também. Tá? Então, bom, vamos ver como é que fica isso aqui. Então, imagina que a gente tem aqui o gama igual a 2. Tá? Pela desigualdade de Markov, a gente tem o quê? Que a probabilidade do M, ou seja, o número médio, o número de arestas, ser maior ou igual a 2 vezes o número de arestas, o número médio de arestas, é exatamente menor ou igual a quê? Menor ou igual a 1 sobre gama, né? Lembra, o Markov aqui vai dar o quê? Vai dar E de M sobre gama. Isso aqui seria um alfa, né? Verdade. Seria, o alfa nosso aqui é igual a gama E de M, tá? Então isso aqui daria seria E de M sobre alfa, e o alfa é gama N. Cancela a esperança em cima, supondo que a esperança aqui não é zero, né? Tá? A probabilidade aqui não pode ser zero, o P lázinho não pode ser zero, senão isso aqui, essa conta queda. Tá? Mas, de novo, aí se o P for zero, não tem por que usar essa desigualdade de concentração, a gente já sabe qual é o resultado. Né? Não tem aresta nenhuma nunca. Ok? Então isso aqui dá exatamente meio. Tá? Então, olha, usando Markov, a gente tem que, olha, que a probabilidade do número de arestas em um grafo aleatório de Gilbert ser maior que 2 vezes o número médio, olha, é 50%. Tá? Esse é um limitante superior. Tá? Pode ser que seja bem menor, né? Isso aqui é um limitante superior. Pode ser que o lado esquerdo seja de fato bem menor do que meio. Não sei, simplesmente meio é a garantia que a gente tem. Tá? Então, no fundo, isso aqui é um limitante um tanto quanto fraco, né? E porque, bom, ele é independente do número de vértices N e do valor de P, né? Observe que eles nem entram em consideração aqui. Tá? Então é um limitante válido. 50%. Tá? Vamos jogar uma moeda honesta. Tá? Mas, bom, será que a gente consegue algo um pouco mais interessante do que isso? Então, vamos ver usando o Chebyshev. Ela dá para a gente um limitante um pouco melhor. Tá? Então, qual é a probabilidade do número de arestas ser maior ou igual a 2 vezes o número médio de arestas? Bom, isso aqui é exatamente meio, tá, do que a probabilidade de M menos a esperança de M em módulo, né, ser maior ou igual aqui o gama menos 1 de esperança de M. Estou fazendo uma reparametrização para usar o Chebyshev. E meio porque eu estava interessado a gente só estava interessado num lado da desigualdade, né? Tá? Mas Chebyshev controla os dois. Então isso aqui vai dar exatamente menor ou igual a meio do que? Do que a variância de M dividido por gama menos 1 ao quadrado e ao quadrado de M. Tá? E bom, a gente conhece esses valores, né? Então a gente pode colocar todos isso aqui. Gama menos 1 dá 1, então ao quadrado não dá nada, então isso é meio. N tomado 2 a 2 P 1 menos P, N tomado 2 a 2 ao quadrado, P ao quadrado. Tá? Fazendo os cancelamentos necessários e abrindo as contas, tá? Isso aqui fica para vocês. Isso aqui vai dar 1 menos P, N, que multiplica N menos 1 menos P. Tá? Aqui, olha, que quando N fica grande o suficiente, N e N menos 1, a diferença deles é constante, fica cada vez menor, né? Não é constante. Então isso aqui é menor ou igual a 1 menos P sobre N quadrado sobre P. Tá? Então, e isso aqui já, uma nota que eu botei aqui, que já é, na verdade, nós nos
quando a gente usa desigualdades de concentração, nós não estamos nos preocupando muito com a validade para valores pequenos de n, tá? Você pode ver que, assim, para valores pequenos de n, pode ser que isso aqui quebre, ou nem te dê respostas interessantes, tá? Então, não é bem o caso. Em geral, quando a gente usa essas desigualdades de concentração, a gente está pensando em n's que crescem para valores grandes, tá? Por exemplo, para infinito. Se isso aqui for n crescer para infinito, você observa que isso aqui tende a zero, né? Então, estou dizendo, olha, que quanto maior for o seu grafo, menor é a probabilidade do número de arestas ser maior ou igual a 2 vezes o número de arestas, né? Claro que depende aqui da probabilidade também, né? Tá? 1 menos p aqui, a chance de não ter aresta com a chance de ter arestas aqui. Mas isso certamente já é um resultado muito mais interessante do que o Markov, né? Talvez se o p fosse meio aqui, então daria meio aqui, daria 1 sobre n quadrado, então isso aqui já é uma coisa bem mais forte. Tá? Já tem um decaimento quadrático em função de n. Então a gente vê que a desigualdade de Chebyshev realmente está dando para a gente uma concentração. Está medindo, olha, a cauda está ficando bem pequena, mas ela ainda está caindo de forma quadrática. Tá? Agora, se a gente aplicar a desigualdade de Chernoff, tá, para o alfa maior ou igual a 1, a gente obtém que a probabilidade do m ser maior ou igual a 2 vezes a média, tá? Isso é menor ou igual a I sobre 4 a NP. Tá? Tem um menos aqui. Tá? Que eu esqueci de colocar. Ó, tem que colocar esse. Vou ter que deitar e botar um menos aqui nessa história. Tá? Porque senão isso aqui cresce, esse lado fica ridiculamente grande, né? Tá? Então tem um menos aqui que não está deixando eu fazer agora, não sei porquê. Porque não está na figurinha lá. Não sei porque que não está funcionando aqui, tá? Então tem que ter um menos aqui em algum lugar. A cor não está pegando. Que coisa esquisita. Mas devia estar com cor aqui. Vou botar um pouco mais grosso. Mas aqui tem que ter um menos aqui na frente. Isso. Tá. Ui, fez certinho. Bom, tudo bem, é um menos que tem ali, tá? Não sei porque eu quis fazer certo. Deixa eu ver se eu faço um menos aqui. Não, ele está fazendo certinho também. Esse negócio faz mais ou menos o que ele quer, ainda não consigo controlar direito esse não, tem um menos aqui. Isso. Que seja. Ok. Aí depois eu coloco lá. Então isso vai agora sim dar um decaimento exponencial. Tá? À medida que o n cresce, o np cresce, isso aqui fica cada vez menor, né? Então, vai ser muito mais forte. Claramente a gente pode ordenar as desigualdades, como a gente forneceu, da mais fraca para a mais forte. Ou seja, Markov, Chebyshev, Chernoff. De novo, Markov é mais fácil de calcular, só depende da esperança da variável aleatória. Dá para usar sempre. Em alguns casos ela não vai te dar nada, tá? Vai ser uma desigualdade trivial. Chebyshev já é mais forte do que a Markov, mas você precisa calcular a variância. E lembra, às vezes para calcular a variância você vai precisar calcular a covariância junto. Tá? Então Chebyshev já pode te dar um pouco mais de trabalho, tá? Principalmente se as variáveis envolvidas não forem independentes. Às vezes Chebyshev é o melhor que você consegue. Chernoff é muito melhor do que as outras duas. A Chernoff só funciona em casos especiais. Tá? Por exemplo, quando a gente tem somas de Bernoulli mutuamente independentes ou somas de Rademacher mutuamente independentes. Tá? O fato é que em GNP, tá, trabalhando nesses grafos aleatórios, muitas vezes é o caso. Tá? Muitas vezes o que a gente está fazendo mesmo, a variável que a gente tem envolvida, ela se decompõe com uma soma de Bernoulli mutuamente independentes. Tá? Identicamente distribuídas e mutuamente independentes. Por quê? Porque a gente faz a decomposição em variáveis indicadoras. Tá? Mas existem situações onde a gente não consegue, onde isso não vale. Tá? Então, às vezes a gente tem mesmo em grafos aleatórios de Gilbert, a gente tem que usar Chebyshev ou apelar para Markov e ver o que dá. Tá?
E eu acho que eu vou parar esse vídeo por aqui e eu começo no outro. Isso, esse eu paro por aqui e a gente começa o resto no outro.